Matheus Pereira ou Arias? Como fechar o seu ataque? Qual o melhor capitão? Nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 9 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para atualizar o nosso time para a rodada 9. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral. Sempre focado nas estatísticas, nos números, para te trazer boas análises. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? A gente tem vídeo toda terça, sexta e lives aos sábados, tá? Muito importante. Bom, sem mais enrolação, vamos para o foco do vídeo de hoje, que é atualizar o nosso time para a rodada 9, né? Vamos tirar também as principais dúvidas. Vou falar um pouquinho sobre as últimas notícias que saíram, né? E principalmente sobre esses jogos que aconteceram no final de semana. Então vamos lá. Primeiro, falando sobre os jogos que aconteceram no final de semana, a gente teve alguns fatores importantes, né? Algumas notícias importantes. O Corinthians ganhou de 1-0, o Memphis foi preservado, e a diretoria do Corinthians colocou uma notícia de que pode ser que o Memphis seja titular no clássico. Parece que ele está se recuperando da lesão, então ele permanece em dúvida. Mas a diretoria do Corinthians, que antes não trabalhava com essa possibilidade, agora trabalha com a possibilidade de ele jogar no clássico, né? Outra notícia importante que saiu foi em relação ao time do Flamengo, né? O Flamengo ganhou na Libertadores por 2-0, fez um excelente jogo contra a EDU, mas o Pedro começou no banco de reservas, né? E aí um fator importante que, pensando nessa questão do Pedro como reserva, foi a questão da lesão dele, né? O departamento médico do Flamengo colocou que a lesão que o Pedro teve, o tempo que ele ficou parado, pode acarretar numa nova lesão muscular. Então eles estão tendo bastante cuidado para poder colocar de novo o Pedro em campo. E aí fica aquela dúvida: será que vale a pena colocar o Pedro, mesmo com essa baixa minutagem, num clássico? A gente vai responder isso lá mais para frente, tá? Outra notícia importante, internacional. Conseguiu uma boa vitória contra o Nacional do Uruguai, jogando bem, tá? Achei que foi importante a entrada do Ricardo Matias aí, centroavante da base, no lugar do Luca e já tá no lugar do Ener Valencia, né? Acho que ele criou mais chances, conseguiu fazer o gol, inclusive. Acho que isso potencializa bastante esse ataque do Internacional, tá? Acho que é uma notícia importante. Última notícia aí que teve no meio de semana que eu acho legal destacar, para depois a gente atualizar os melhores SGs e começar a passar as dicas por posição, em relação à escalação do São Paulo, tá? O Ferrarese não começou como lateral direito, o São Paulo começou com o Cédric Soares de lateral direito e o Lucas Ferreira jogando na ponta. O Lucas Moura sentiu uma nova lesão muscular, então não deve começar jogando. Inclusive, a gente tinha colocado ele como reserva de luxo, a gente vai ter que tirar ele, né, da reserva de luxo lá e mudar. E pode ser que o Arboleda volte, tá? O Juan, zagueiro da base do São Paulo, sentiu uma lesão, pode ser que não comece e o Arboleda tá voltando de lesão, pode ser que ocupe essa vaga. Então, são notícias importantes aí para a gente pensar para a rodada, tá? Quero trazer também o horário da nossa live amanhã. Nossa live deve começar 1h30, mas é importante vocês seguirem a gente no Instagram, @cartodados, e também ativar o sininho. Por quê? Amanhã eu vou estar trabalhando, então pode ser que a gente comece a live um pouquinho depois, tá? 1h45, eu tenho que ver que horas que eu vou conseguir chegar do trabalho. Mas a princípio vai ser 1h30, mas importante, ativem o sininho aí para o YouTube mandar notificação assim que a live estiver prontinha para começar. Também segue a gente no Instagram, tá? @cartodados. E falando um pouquinho sobre os melhores SGs, antes de a gente começar a passar as dicas por posição, a gente postou lá, né? Eu tinha prometido para vocês, fiz uma análise bem detalhada, eu tinha ficado em dúvida na terça-feira de quais que eram os três melhores. Na minha opinião, eu colocaria Flamengo, São Paulo e Ceará. Mas eu abri uma enquete lá nos stories com Flamengo, São Paulo, Ceará e Inter. E na enquete ganhou Internacional, Ceará e São Paulo, eles ficaram bem próximos ali, com cerca de 30%, e o Flamengo ficou para trás, tá? Na enquete ali. Então, eu acho que são 4 SGs para a gente poder variar entre eles, tá? Tem uma pecinha de cada um, de repente dobrar, mas colocando jogadores que têm um potencial de recuperar a média se perderem o SG. Então, é isso que eu vou tentar passar para vocês na defesa, passar jogadores que têm um potencial de recuperar
a pontuação caso perca um SG. E no ataque, a gente vai focar nos jogadores que têm mais probabilidade de participar de gol, né? Então, eu vou passar o atacante com mais chance de participar de gol na rodada, os meias também. E eu vou fazer uma comparação bem bacana entre Matheus Pereira e Arias, tá? Que é uma dúvida que o pessoal me perguntou bastante também lá nos stories e também nos comentários lá no privado do Instagram. Me perguntaram bastante sobre essa dúvida. A gente vai trazer aqui, beleza? É isso. Quem quiser saber mais sobre essa questão da SG, de outros confrontos, na terça-feira a gente fez um vídeo assim muito detalhado, fazendo análise tática dos jogos, análise de números e passou os SGs ali bem detalhado. Aqui eu quero realmente focar em trazer as dicas por posição e atualizar o nosso time, beleza? Então vamos lá, começar com a posição de goleiros aí, né? E aí, arte na tela, como a gente sempre gosta de trazer, para Rafael do São Paulo, tá? Um nome que eu vi pouca gente falando, acho que é um nome legal para a rodada. Por quê? O São Paulo tem 46% de chance de pegar SG, é o segundo melhor estatisticamente. São Paulo que é sempre muito forte no Morumbi, mas o Rafael tem o potencial de, se perder o SG, recuperar a pontuação. Por quê? É um goleiro que já tem uma média de 4,61, então faz algumas defesas ali importantes. O time do Grêmio, em média, cede 6,53 pontos para goleiro e cede, em média, 4,3 defesas por jogo quando joga fora de casa. Então vamos supor que o Grêmio continue cedendo essa média. Ceda 4 defesas para goleiro. E vamos supor que o São Paulo perca o SG. Mesmo assim, o Rafael vai fazer ali em torno de 4,2 pontos, que está até acima do mínimo dele para valorizar. Por isso que eu acho que ele é uma opção bem bacana para a rodada. Se pegar o SG, tem tudo para estourar, né? Voltando aqui, a gente está escalando o Rafael no nosso time. Pô, Eduardo, mas o Rafael é muito caro. Você acha que não tem outras opções aí? Vamos lá, trazer outras opções de goleiro. Bom, ainda caro, a gente teria o Everton e o Cássio. Acho que são dois goleiros que podem fazer bastante defesas aí, né? O Bragantino e o Galo são os times que mais finalizam. Acho que com SGs mais ousados podem até acontecer, mas são mais ousados, mas tem um potencial grande de recuperar em termos de defesa, né? Pensando mais no SG, a gente teria o Ross também como uma opção legal, o Hugo Souza do Corinthians, mas para quem está mais sem cartoletas, tem dois nomes que me chamam bastante atenção. Fernando Miguel, do Ceará, e o Antony do Internacional. E eu coloquei a estrelinha aqui no Antony, tá? Por quê? Para você que está muito sem cartoleta, eu acho que ele é um nome bom. Primeiro porque ele é barato, e depois porque ele precisa de menos 0,79 para começar a valorizar. Então você pode fazer o hack aqui no goleiro e qualquer pontuação que o Anthony fizer, ele já vai te render umas cartoletas boas, tá? E para quem está sem cartoleta é muito importante pensar na valorização aí. Então, Anthony seria minha recomendação. Fernando Miguel também é um goleiro bacana para rodar, talvez seja um SG até mais seguro, né, pela fase do esporte aí, pelo Mirassol marcar gol sempre, tá? Mas eu gosto muito do Rafael, vai ser o meu goleiro. Para quem tá mais sem cartoleta, Fernando Miguel, Antony. Para quem tá com bastante cartoleta quer usar, o Cássio e o Everton seriam opções bacanas aí para rodada, tá? Vamos passar aqui para a posição de lateral. E aí eu vou trazer arte na tela para um jogador que eu não tinha escalado na terça-feira, que é o Matheus Bahia do Ceará. Jogador que me chamou muita atenção. Vocês comentaram aqui, né? Aliás, eu sempre peço para vocês, né? Comentem nomes de jogadores que vocês estão pensando. Eu respondo quase todos os comentários ali e eu tento analisar os jogadores que aparecem, tá? E foi um cara que me chamou a atenção. Média em casa do Matheus Bahia, 11,70. Média básica dele em casa, 6,70, tá? Ele tem 11 desarmes em 3 jogos, é um lateral ofensivo também, já tem assistência no campeonato aí. E ele vai enfrentar o Christian Barletta, que é um cara que cede muitos desarmes aí, como vocês podem ver, tá? É um cara que busca muito X1 e perde muita posse de bola. Então, voltando aqui, vou escalar o Matheus Bahia aqui no meu time, tá? Acho que é um nome bem forte para a rodada. Aliás, a gente tem aqui, né, os jogadores que mais perdem a posse de bola, e o Christian Barletta é o sexto que mais perde, né? É uma coisa que eu gosto sempre de trazer para vocês, acho que ajuda muito aí. E lá no plano de sócio a gente tem para todos os times, todos os jogadores, os caras que mais perdem a posse, tá? Acho que ajuda bastante. Então, o Matheus Bahia tá escalado. A segunda vaga aqui de lateral, eu tô em dúvida entre dois nomes, tá? O Bernabei, do Internacional, é um cara que tem média básica também, e é um cara muito ofensivo, né? Ele é o terceiro lateral no mundo que mais participa de gol. Só tá atrás do Hakimi e do Valverde, pra vocês terem uma ideia. Fico em dúvida também com o Juninho Capixaba, tá? O Juninho Capixaba é um cara que tem muita média básica. Vai enfrentar o Estevão, que perde bastante também a posse de bola ali. Então, fico bastante na dúvida entre os dois. É a minha principal dúvida aqui na rodada de lateral. Eduardo, você não acha que tem outros nomes? Acho que tem alguns interessantes. Por exemplo, Paulo Henrique seria um nome legal.
Eu gosto muito do Wesley, tá, do Flamengo. É um cara que, mesmo que perca o SG, pode recuperar a pontuação, tem uma média muito boa quando joga em casa, né? Gosto bastante também aqui do Luciano Juba, do Bahia. É um cara ofensivo, né? Já tem um gol e três assistências aí no Brasileirão, então nome forte aí para rodada. Tem o Enzo Dias do São Paulo também um pouquinho mais barato. A Gui também um pouquinho mais barato. De repente um Lucas Piton ali seria mais ousado, né? Mas para mim, eu até coloquei como estrelinha aqui, Bernabé, Juninho Capixaba, o Wesley e o Matheus Bahia, tá? Giai também, cara, lateral é uma opção que tem bastante oportunidades, né? Mas na dúvida entre Bernabé e Juninho Capixaba, como o Internacional parece ter um potencial de SG um pouco melhor do que o Bragantino, vou optar por enquanto pelo Bernabé, tá? Mas assim, é uma dúvida grande. Amanhã na live vai ser uma coisa que a gente vai conversar bastante sobre essa segunda vaga de lateral. Matheus Bahia, depois que vocês comentaram, depois de analisar bastante os números, me convenci bastante dele. Ele eu não vou abrir mão, beleza? Mas vamos lá, passar a posição de zagueiro. E aí, vocês já viram até que eu coloquei a estrelinha aqui para um jogador que eu acho bem interessante para a rodada. E aí, arte na tela para Vitor Gabriel do Internacional. Vitor Gabriel que tem média aí no campeonato de 9,47, uma média impressionante aí. Já tem dois gols, né? Isso ajuda bastante ele em três jogos. Mas me impressionou que ele tem uma média básica legal, tá? 4,13 de média básica pro Vitor Gabriel, né? É um cara que já tem 8 desarmes aí em 3 jogos, vai bem na bola aérea, né? Além dos 2 gols, tem uma finalização para fora. Me chamou a atenção. Então, assim, por enquanto eu vou escalar o Vitor Gabriel. Pô, Eduardo, você tá dobrando o SG do Internacional? Você acha que é a melhor opção ali? Então, por isso que eu tô na dúvida grande do Bernabé e com o Juninho Capixaba. Mas é o que eu falei. Eu tô dobrando porque mesmo que eles percam o SG, eles devem me entregar uma boa pontuação. E se pega o SG, daí eles estouram, né? E a gente vai fazer uma estratégia ali no técnico para me proteger um pouco desse risco que eu tô tomando aqui. Mas enfim, voltando aqui para a posição de zagueiro, para mim a gente tem outros zagueiros que são interessantes para a rodada. Marlon, do Ceará, tem um SG bom contra o Sport, também é um cara que tem 2 gols de cabeça ali, me agrada. Léo Ortiz fez gol de cabeça ali no jogo da Libertadores, e é um cara que nos últimos 2 jogos dele em casa teve 4 desarmes, então tem melhorado essa questão do desarme. E o Ferrarese. O que mais me agradaria seria o Ferrarese se ele fosse jogar de lateral, tá? Por quê? Eu tava dando uma olhada aqui, fazendo uma análise legal, e olha, o time do Grêmio cede pouco ponto para zagueiro, tá? Não é um time que cede muito ponto. Mas é o time que mais cede pontos para lateral, o time do Grêmio. E é assim, se o Ferrarese fosse de lateral, ele seria um coringa contra o Grêmio que cede muito. Cara, seria uma excelente opção. Só que de zagueiro não me agrada e para piorar, ele ainda tá em dúvida, né, no joga 10 ali, né? Não sei se ele vai pro jogo mesmo. Então, diante dessa indefinição, e o Marlon é um cara que eu acho que é muito pensando no gol ali, ele não tem muita média básica, eu vou com o Léo Ortiz, tá? É um SG que eu não tenho ainda do Flamengo. O Flamengo tem um dos principais SGs. É um cara que vai muito bem na bola aérea ali e tem desarmado um pouquinho melhor. Então acho que fica uma zaga equilibrada. Tem dois do Inter, um do São Paulo, um do Flamengo e um do Ceará. Todos podendo recuperar pontos se perderem um SG, né? Gostei bastante dessa defesa. Pô, Eduardo, e um top 5? Você falou só quatro. Cara, talvez um Gomes, ou o Pedro Henrique, ou o Lianco, tá? Seriam caras ali de média baixa que podem ser interessantes, mas são mais ousados aí, beleza? Então, vamos lá. Vou falar o técnico depois para a gente poder passar para o meu. Eu sei que vocês estão esperando essa comparação Matheus Pereira e Arias. Já vou trazer, tá? Só aqui a gente falar do técnico. Bom, técnico para a rodada, eu tinha escalado na terça-feira o Roger Machado, né? E eu acho que ele é um técnico bom, o Internacional é favorito para essa rodada, mas eu não quero triplicar o Inter. Como triplicar? Porque o técnico, o SG vale muito para ele, né? Se ele pega o SG, a pontuação do técnico já fica muito boa. Então, por isso eu não vou com o Roger Machado. E aí, 3 nomes me chamam a atenção: Rogério Ceni, Léo Condé e Zubeldia. E é bom que são 3 nomes baratinhos, né? É, por aqui, pensando também no confronto, eu acho que eu tô optando pelo Léo Condé, tá? Acho que o Rogério Ceni teria o confronto mais difícil. É um clássico, né? Então é sempre complicado. O Léo Condé talvez teria o confronto mais fácil, né? O esporte tá muito mal aí, né? Na competição ainda não ganhou. Só que o Zubeldia precisa de menos para valorizar. Então eu fico numa dúvida grande entre Léo Condé e Zubeldia, tá? É mais uma dúvida que a gente vai ter que guardar para a live. Por enquanto, vou com Léo Condé, mas esses três seriam excelentes. Quem você escolher tá valendo, tá? Roger Machado também. E para quem tá com mais cartoleta, Dorival Júnior e, claro, Abel Ferreira e Felipe Luiz sempre são opções bacanas aí para rodada, né?
Mas é isso, vamos passar aqui para o nosso meio de campo para a rodada. E aí, dois caras que eu não abro mão são Arrascaeta e Alan Patrick. Por quê? Compartilhando uma artezinha aqui com vocês bacana, ó. O Arrascaeta e o Alan Patrick são os dois meias com maior probabilidade de participar de gol, tá? Muito alto mesmo. Inclusive, vocês podem ver que o Alan Patrick é o primeiro, o Arrasca é o segundo, e o terceiro já tá 10 pontos percentuais atrás do Arrascaeta, tá? Pô, Eduardo, quem que é? Vou ver se eu falo depois para vocês, mas a gente vai guardar isso para nossa live de sócios, tá? Aliás, deixa eu aproveitar que eu falei dessa questão da live de sócios. A gente tá com a degustação do plano de sócio em aberto, tá? Menos de R$ 5, 4,99 aqui, ó. É, Você pode ter acesso ao conteúdo completo da rodada 9 do Cartola, dessa rodada 9. Então, por exemplo, você tem top 10 de meias com mais probabilidade de participar de gol, top 10 de atacantes com mais probabilidade de participar de gol, melhores SGs ali, estatístico. Tem o meu time e o do Herbert do plano de sócios ali. Tem a live exclusiva que a gente vai fazer hoje, 7 da noite. A gente vai montar nosso time exclusivo lá, falando também dessas probabilidades, de cruzamento de scout. Tem essas análises que eu mostrei no Power BI, de jogadores com mais XG, mais XA, que mais perdem posse de bola, análise estatísticas. Cara, é um material muito completo que te ajuda a mitar. Eu sempre falo isso. Ninguém, nenhum plano de sócio vai te garantir mitar. Não tem ninguém que te garante. O que a gente pode te garantir, que é o que a gente tenta te garantir, na verdade, é que a gente vai trazer a melhor análise. E a gente acredita muito, eu e o Herbert, de que o estudo sempre vence a sorte, tá? Então, se você analisar bem, a tendência é que você vá bem, tá? Então, você quer dar uma chance para o nosso plano, conferir esse conteúdo bacana, ver os nossos times? Link tá na descrição e também fixado aqui nos comentários. Dá uma moral, tá? Menos de R$ 5 e depois da degustação, você tem um desconto exclusivo só para quem participar da degustação para adquirir o plano anual, tá? Foi até uma discussão que a gente teve lá, eu e o Albert, do preço. Meu, tá quase 50% do valor, tá? Do plano anual. Enfim, voltando aqui, eu falei para vocês, né, que a Arrascaeta e a Alan Patrick são unanimidades para a rodada, estão com uma probabilidade muito alta de participar de gol. E aí, fazendo a comparação entre Matheus Pereira e Arias para a rodada, arte na tela aqui, a gente tem uma comparação interessante. Por quê? Se a gente olhar estatisticamente, eu peguei aqui considerando mando de campo, né? O Matheus Pereira está com potenciais um pouquinho melhor. Olha, a média do Matheus Pereira, média e média básica dele em casa, 6,15. A média do Arias, jogando fora de casa, o desempenho do Arias cai um pouquinho fora de casa, 5,10 e 3,10. Então cai um pouquinho. Se a gente olhar também a média cedida, é o último quesito que tem lá, o Galo tem cedido para meias 3,21 e o time do Juventude, jogando joga em casa, no Jacone, é um time chato, cede em média 2,68. Então, esse é um ponto interessante. O que pesa a favor do Arias? O XG e o XA. O que é isso? São as chances que o Arias cria de gol e as chances que o Arias cria de assistência. Por que o Arias está na frente do Matheus Pereira nesse quesito? Porque ele tem o pênalti a seu favor e ele tem também as bolas paradas, né? O Juventude é um time que toma muito gol de bola parada. Então, o Arias estaria na frente nesse quesito aí, na frente do Matheus Pereira. Cara, é uma dúvida muito grande. Eu sei que o pessoal está em dúvida. Eu acho que, por exemplo, quem quer escalar os dois, dá para colocar o Matheus Pereira de titular e colocar o Arias na reserva de luxo. Se você vai só com um, pelo fator de estratégia, eu acho que talvez o Arias seria até um pouco mais seguro, tá? Porque muita gente tem escalado ele e ele tem esse fator do pênalti e da assistência. Mas para quem quer usar, o Matheus Pereira também seria um nome legal. Eduardo, quem você vai escalar no time? Nenhum dos dois. Vocês sabem que eu gosto de trazer umas apostas mais ousadas aqui, assim como eu vou trazer um nome mais ousado no ataque. No meio de campo, minha aposta para a rodada é Oscar do São Paulo, tá? O Oscar ainda não jogou no Campeonato Brasileiro, né? Jogou poucos minutos, mas nos estaduais ele mandou muito bem, teve uma média excelente, 2 gols e 4 assistências aí em 12 jogos, teve 2 passes decisivos aí, em média por jogo, e uma finalização por jogo. E aí, voltando, o que me deu assim, uma vontade de escalar ele. Primeiro, que eu não vi ninguém escalando ele. Eu acho que ele é uma aposta legal para a rodada. E o Grêmio é o segundo time que mais toma gol de bola parada, tá? Só perde para o Juventude. Então, cara, como o Oscar pega todas as bolas paradas do São Paulo, escanteio, falta, ele deve cobrar pênalti também, tá? Sem o Lucas Moura. Eu acho que ele é uma aposta muito bacana. Por enquanto, ele não tá provável aqui no Cartola. Então a gente vai escalar ele aqui.
E a gente provavelmente vai colocar nossa reserva de luxo aqui no meio de campo, tá? E a gente, vocês vão ver a estratégia que a gente vai fazer. Inclusive, isso vai pesar em relação ao nosso capitão para a rodada, né? A gente vai falar do capitão que tem mais potencial aí para a rodada, né? Mas, vindo aqui para o ataque, e aí eu vou compartilhar de novo com vocês uma arte que eu acho legal, que são atacantes com muita probabilidade de participar de gol na rodada. Arte na tela. O primeiro é Yuri Alberto, do Corinthians, tá? Com 59% de chance de participar de gol. Nome muito forte para a rodada, Yuri Alberto. E aí vocês veem ali que também tá aparecendo o Verratti, o Wesley ali, tem o segundo e o terceiro eu deixei fechado. Mas trazendo alguns outros números do Yuri Alberto, né? Compartilhando outra tela com vocês aqui. A média do Yuri Alberto em casa, 11,3, é uma média bem alta quando ele joga em casa, né? Ele é um cara muito forte em Itaquera. O time do Santos é o time que mais cede pontos, o segundo time, desculpa, que mais cede pontos para atacantes, tá? Cedendo em média 6,46. O Yuri Alberto já tem 4 gols e uma assistência jogando em casa. E o Santos jogando fora de casa, já tomou 5 gols e 2 assistências de atacante. Então, por esse cruzamento de scout, vocês veem que é por isso que o Yuri aparece com uma probabilidade tão alta de participar de gol, né? E aí, voltando aqui, é um primeiro nome que eu não vou abrir mão, Yuri Alberto, tá? Eduardo, você vai escalar o Pedro no seu time? Cara, depois dessa notícia que saiu do departamento médico do Flamengo, ele não ter jogado ali no meio de semana, eu não vou escalar ele, tá? É, Eu acho que pode ser uma opção. Quem for escalar o Pedro, cara, coloque a reserva de luxo no ataque e bote um bom reserva de luxo, tá? Porque vai ser muito importante para você pensar na sua escalação aí da rodada, beleza? É, mas acho que é um nome válido, mas tem que tomar cuidado com isso. E eu não vou escalar ele no meu time. Tá, como é que você vai fechar esse ataque? É uma dúvida que o pessoal tem bastante. Então, trazendo alguns nomes interessantes, Caio Jorge, nome muito forte para a rodada, seria uma opção legal. A gente teria também o Wesley do Internacional como um nome bem interessante para você poder escalar. A gente teria também o Ferreirinha do São Paulo com um nome muito forte. E algum nome do Ceará, tá? Tem o Pedro Raul, mas tem também o Pedro Henrique, tá? Os dois têm jogado muito bem ali pelo Ceará, principalmente quando jogam em casa. Ainda teria o Eric Pulga ali correndo por fora com um nome legal aí para rodada, né? Pô, Eduardo, você falou que ia trazer um nome mais ousado aí. Quem que você vai escalar? Meu nome que eu vou escalar aqui no meu time, vocês viram ali que ele é o quarto atacante com maior probabilidade de participar de gol, é o Verratti, cara. O Verratti em casa tem uma média muito alta. Eu expliquei para vocês melhor na terça-feira por que que eu ia escalar o Verratti ali no meu time. Eu acho que ele é uma aposta que pouca gente tem feito. Eu acho que ele tem muito potencial para rodada. Então, estamos escalando o Verratti e o Alberto. Eu fico numa dúvida grande no nosso terceiro atacante entre Caio Jorge, do Cruzeiro, Wesley, do Internacional e Ferreirinha, do São Paulo, tá? Tô numa dúvida grande entre esses três nomes aí para rodada. E aí, para mostrar para vocês, eu vou mostrar a questão do cedimento, vai ser o fator que vai pesar para a gente escolher. Mas antes de mostrar esse cedimento e fechar o nosso time, eu queria fazer um agradecimento, tá? Eu sempre faço esse agradecimento, mas é uma coisa que nunca vou deixar de fazer, porque eu sempre falo. A gente traz as análises legais aqui no YouTube, mas eu trago porque vocês ajudam a gente a crescer também, tá? Os últimos vídeos têm quase sempre pegado 10 mil visualizações. O canal que começou o ano com 5 mil inscritos já está com 8.500 quase, tá? A gente começou com a meta de 10 mil, mas eu tô até pensando em colocar essa meta para 15, 20 mil, não sei porque, pô, vocês têm dado uma moral muito grande pra gente, então só agradecer, pedir essa ajuda de novo, tá? Deixem um like, se inscrevam no canal, é muito importante aqui para o YouTube recomendar o vídeo para mais gente e para a gente continuar trazendo essa análise de qualidade. Hype o vídeo aí, quem tem essa função, o Sandrão sempre comenta aí, o hype é muito importante pra gente, tá? E sigam a gente no Instagram, tá? A gente tem trazido conteúdos bem bacanas lá. Estamos quase chegando nos 2.500 seguidores lá. Vamos chegar a 3 mil em breve também, tá? Dá essa moral pra gente, segue a gente lá no Instagram, @cartodados, beleza? Mas é isso, voltando aqui para o ataque e para fechar nosso ataque, análise de cedimento para a rodada, os atacantes com mais os times que mais cedem pontos para atacante. Ceará cede muito ponto para atacante. O Santos é o segundo time que mais cede, então a gente vê o Yuri Alberto, Pedro Raul com potenciais interessantes. E o terceiro é o Mirassol. Interessante é que o Mirassol, em todos os jogos que ele jogou fora de casa, ele cedeu mais de 5 pontos para atacante. Em todos os jogos que ele jogou fora de casa, ele cedeu uma participação em gol para atacante, tá? Esses links, por exemplo, o Galo e o próprio e o próprio Grêmio estão mais lá embaixo, né? Então, assim, por esse fator, meu terceiro atacante vai ser o Wesley do Internacional, beleza, pessoal? Acho que é um atacante bem bacana aqui para a rodada. Agora, a gente vai montar nosso banco de reservas com vocês
escalar nosso capitão e reserva de luxo, que eu acho que tem uma relação boa ali, e eu acho que a gente vai falar do melhor capitão para a rodada, né? Reserva para o goleiro, como a gente está indo com o Rafael, a gente não consegue fazer o hack. E aí eu vou escalar o Antony, tá? Que eu acho que é um goleiro bem interessante. Poderia ser também o goleiro do Ceará ali, o Fernando Miguel, né? Na lateral, reserva para o Matheus Bahia. Das opções que a gente tem aqui, eu vou com o Luciano Juba, tá? É um cara que me agrada, bastante ofensivo. Zagueiro reserva, nossa, das opções que a gente tem, acho que eu vou com o Ferrarese e vamos tentar apurar as notícias para ver se o São Paulo vai com o time titular. Reserva aqui para o meio, a gente vai com Arias, a gente não dá para colocar o Matheus Pereira, mas além desses 5 nomes que eu falei, esqueci de passar mais nomes interessantes do meio, a gente tem o Rubens, seria uma opção bem bacana aqui de média básica, e o Lucas Mugni, tá? Lucas Mugni também seria uma opção bem interessante, precisando de bem pouquinho para valorizar, para quem está sem cartoleta, não, é bem bacana ali, né? O Sport cede bastante ponto para meias também. Seria um nome interessante. Esqueci de comentar desses nomes ali. E no ataque, a gente tem o Ferreirinha e tem o Pedro Raul também, né? Eu falei que eu tinha ficado na dúvida entre Ferreirinha, o Caio Jorge e o Wesley. Mas, cara, o Sport é o time que mais cede, né? Vamos com o Pedro Raul aqui. Acho que é um nome legal para rodada, Pedro Raul. Nome interessante. E aí, cara, reserva de luxo, a gente tem duas opções. Ou a gente vai com o Pedro Raul na reserva de luxo, e daí a gente teria que colocar o nosso capitão aqui no ataque, ou a gente vai com áreas na reserva de luxo e colocaria o meia, tá? Se a gente for com reserva de luxo no ataque, é uma dúvida ainda que eu tô na rodada que eu vou guardar amanhã para live. Se a gente fosse na reserva de luxo no ataque, eu colocaria o Yuri Alberto, tá, de capitão. Por quê? Vocês viram ali que ele é o atacante com mais probabilidade de participar de gol, né? 59%. Tem a lei do ex ali, né? Eu não tô colocando ele por enquanto, e até já explicando quem que vai ser o nosso capitão, porque eu tô aguardando essa notícia do Memphis, tá? Se o Memphis for de titular, é bem possível que a gente mude a faixa de capitão pro Yuri Alberto, tá? Porque daí eu acho que ele cria mais chance de gol. Como a gente não vai com o Yuri Alberto, eu vou trazer nossa faixa de capitão pro meio de campo. E aí, entre Alan Patrick e Arrascaeta, a gente viu ali que o jogador que tem mais probabilidade de participar de gol é o Alan Patrick, tá? É um cara que tem o pênalti a seu favor, tem também a bola parada. O time do Mirassol ainda não pegou nenhum SG, então Alan Patrick é o nosso capitão para a rodada, né? E aí, o nosso reserva de luxo, vocês já podem imaginar, será John Arias aqui no nosso time, beleza? Então, antes de escalar o nosso time aqui, só lembrar vocês que a gente está com a degustação aberta aí, clica no link da descrição ou fixado nos comentários, vem fazer parte aí da família especialistas em dados, beleza? Então, escalando nosso time aqui, Rafael no gol, Bernabé e Matheus Banha nas laterais, Vitor Gabriel e Léo Ortiz de zagueiro, Arrascaeta, Oscar e Alan Patrick no meio de campo, Yuri Alberto, Wesley e Verrete no ataque, treinados por Léo Condé. Nosso capitão, Alan Patrick, reserva de luxo, John Arias. Outros reservas, Antony no gol, Luciano Juba no lateral, Ferrarese na zaga e Pedro Raul no ataque. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!